Hoje a gente vai começar de um jeito diferente. Olha como é que ficou o chapéu do homem. Olha isso. Na aula passada eu tinha falado pra vocês, né, que eu tinha achado um chapéu e o meu malandro tinha pedido esse chapéu pra mim. E o chapéu tava encardido, muito, muito, muito sujo. Só que ele se identificou com esse chapéu. Parece que alguém deixou lá pra ele. E eu não entendi. Nem eu, nem minha esposa entendemos. Porque, assim, deixa eu pegar outras coisas ali em cima. Porque quando ele chegou, ele tava encardidaço. E eu tive que lavar. E esse tipo de chapéu, esse modelo, né, que é um chapéu Panamá, ele não se lava. Se ele se lavar, as fibras elas ficam podres. Então o que acontece é que as fibras apodrecem. E tiveram algumas partes onde apodreceram mesmo. Não apodreceram, né? Elas rasgaram, estavam muito velha. Só que aí comecei a me debruçar de estudar, de como, né, cuidar de um chapéu Panamá, como, né, deixar ele bonitinho, enfim. E aí que eu fui também usando um pouco da intuição para entender como é que funcionava, né, essa questão do Panamá, de ser fios, né, de uma fibra muito fina. E aí eu vi que se eu lavasse ele e limpasse na marra, ele ia ficar muito ruim. Então eu peguei uma buchinha e fiquei, né, limpando o excesso de sujeira. E aí limpou, deixou ele um pouco mais bonito, mas ele ainda estava muito sujo. E eu não entendia de fato por que o meu malandro queria um chapéu assim, sabe? Por que ele não deixou só comprar um chapéu pra ele, sabe? Não é tão caro assim um chapéu. E, bom, porque ali da sarjeta saiu um ponto de força, um elo de conexão, como eu já ensinei pra vocês, né? Com o seu ancestral, com essa entidade que anda com você. E aí que eu me esqueci do mais importante, assim, que o que me conecta com o meu ancestral, eu tô com uma crise alérgica, então se eu começar a espirrar, faz parte. Isso aqui é uma conversa, não tem corte, não tem vinheta, não tem nada. Então vai vir, o espirro vai vir, a cara feia vai vir. Então o que me conecta com o ancestral, com o meu ancestral, é a história dele, o legado dele, o que tem de familiar ao meu. E aí que eu fui lembrar da história do meu malandro. Direto ele vai ficar baixando aqui, ó. O que conecta a história do meu malandro comigo é que ele passou por algo que eu também passei. Que foi justamente esse local que me conecta a ele. Ai, tá aberto já a janela, enfim. Que foi a sarjeta, onde eu achei o chapéu. Desse mesmo modo, eu perguntei pra ele o que ele queria que eu fizesse, porque deixar sujo do jeito que tava não ia ser a melhor opção. E aí que ele me disse assim, olha, eu quero mesmo esse aspecto de sujo, aspecto de sujeira, como se fosse da lama, do chão batido. E aí que eu comecei a tentar mentalizar, sentir qual seria o elemento que eu poderia utilizar para trazer isso. Eu pensei em pegar mesmo terra e passar a terra, né? E sujar ele de terra, só que seria muito complicado de manipular a terra, botar água, enfim, fazer uma lama e passar ele de lama. A possibilidade de virar uma zona era muito maior do que sair alguma coisa de fato. E aí que veio pra mim, assim como numa intuição, de que eu já fiz desenhos com o café, a borra do café.
E o café, assim, pra boemia, um cafezinho é o que salva da sua noite ser muito prolongada. Então, às vezes quando você tá ali mal, tu toma uma xicrinha de café, tu se levanta, tu se empodera. Então, por que não trazer esse elemento do café pro chapéu? E aí que eu veio essa intuição do café, da borra do café, e fiquei imaginando como fazer, até que cheguei e falei bem assim, olha, vou fazer desse jeito mesmo, se ele não gostar, ele me pede para eu comprar um chapéu para ele, esse chapéu, sei lá, eu entrego ele em algum lugar, né, coloco ele em algum lugar, e se alguém quiser pegar, que pegue e siga. E aí eu fiz, fui passando, né, a borra do café e tudo mais, e foi ficando com um aspecto muito bonito mesmo. E aí que eu vi que se eu pintasse ele todo, né, com a borra do café, fez uma sujeira danada, mas se eu pintasse ele todo com a borra do café, ele não ia ter, assim, elementos visuais, estéticos bonitos. Ia ficar só uma cor chapada, né? Então eu peguei a curva, né, do próprio chapéu Panamá e pintei mais ela, botei mais café para ela ficar mais escura, para dar um aspecto, né, de, enfim, um aspecto bonito no chapéu. Peguei a borra mesmo e pintei toda a lateral, né, com o pincelzinho, para dar esse aspecto mais escuro de borda, né, para ficar parecido com o próprio que já tem do chapéu. Então, enfim, dei um aspecto mais escuro por cima e mais claro por dentro. Enfim, terminei de pintar ele ficou bem molhadinho. E aí que eu sabia que se eu deixasse secar naturalmente, ia virar uma catástrofe. Ia secar e ia ficar muito ruim. E aí que é muito do que eu queria dizer hoje para vocês. Ensinamentos que a gente tem durante a nossa vida nos conectam e nos fazem se ligarmos às coisas que nos são familiares. Então, por exemplo, eu precisava de arranjar algum modo de fazer com que esse chapéu ele ficasse da forma que a minha intuição me chamou, me pediu. A história desse malandro que trabalha comigo é que ele justamente veio do mesmo lugar que eu já vim um dia, que é da sarjeta, de como ele queria que esse chapéu parecesse. Ele não queria parecer que ele veio do alto, chapéu limpinho, branquinho, um chapéu preto caro. Não. Ele queria se mostrar assim, ó. É daqui que eu venho, ó. Eu venho da sarjeta, eu venho da sujeira, eu venho desse local, desse espaço. Desse espaço mágico, que é muito forte porque todo mundo já passou por lá. Então, por que não se utilizar desse espaço para fazer algo bom? Para levantar as pessoas que estão por lá? A história desse malandro foi que eu já tinha recebido o que a gente pode chamar, dentro da cultura de Umbanda, como radiação, né? Eu já tinha sentido a radiação, irradiação e radiação de um espírito da malandragem sim, mas quando eu estava na Umbanda. Mas só me fazia meio que dançar, meio que ficar mais solto. Então não era um espírito firme em mim que veio para se incorporar. Então só estava, né, naquele primeiro contato, que é uma primeira troca de informações que a gente chama de enfim, vai voltar o nome à minha cabeça. Mas é como se fosse aquele sentimento da gente ser igual um ator, sabe? Que a gente tá fingindo. Bom, é isso. Eu vou ficar bem encucado porque eu esqueci a palavra, mas é isso. Dessa mesma forma, eu senti só esse aspecto de dançar, de querer ficar mais solto ali, igual o que a gente vê no malandro fazendo. Mas não um espírito mesmo firme em mim, incorporado, num transe em mim. Daí que, quando eu fui para um barracão de candomblé, lá tinha uma cultura muito mais vívida com o culto de malandragem. Porque o regente da casa, o espírito que, né, guiava os trabalhos,
não o espírito que comandava a casa, mas que guiava os trabalhos, era seu Zé Pilintra. Então, seu Zé Pilintra era quem trabalhava mais lá no terreiro e ele que guiava os trabalhos que iam acontecer lá no barracão de Candomblé, vinculado aos espíritos, tá? Não às forças da natureza. Dessa mesma forma, lá tinha muitas giras de esquerda, como a gente chama, que é Exu, Pombogira, malandragem, enfim. Então, esse espírito, que antes em mim era só um espírito que se manifestava mandando forças, né, para mim, assim, eu as sentia, começou a mesmo vir firme. E esse espírito não veio nada convencional. Esse espírito desse malandro veio muito mais se escorando nas paredes, querendo ficar sentado no chão, largado, completamente largado. E assim esse espírito largado, lá nos cantos, o seu Zé começou a levantá-lo, começou a guiá-lo de que ele não podia ficar daquela forma, não era uma forma muito adequada para ele ficar, começou a posturar ele e ensinar como ele devia ser, como ele devia fazer, de como ele devia, né, se manifestar ali. Então, de certa forma, esse espírito que era um Egum, era um espírito qualquer, um morto, aleatório, não era de nenhuma linha de trabalho. Então, ele não estava associado a nenhuma força de trabalho para com, né, a incorporação. E assim, esse espírito incorria no erro, ou seja, ele era um Egum, um espírito, e não tinha sido doutrinado. Eu estou fazendo aspas para essas coisas porque não é a palavra e não é a forma mais correta de se dizer. Mas ele ainda não sabia ao certo como ser uma pessoa melhor, posso dizer assim. Então, seu Zé Pilintra, começou a guiá-lo, ele orientá-lo, a, não só no plano físico, mas também no plano espiritual, de como ser um malandro. Não mais ser uma pessoa, né, que fica na sarjeta, que ali só bebe até cair e se afundar, mas sim utilizar dessa energia da sarjeta para conseguir, né, jogar o seu axé, mostrar a sua graça, mostrar a sua força e resgatar essas pessoas, né, desse fundo do poço, como a gente chama. Então, é complicado a gente imaginar pessoas que têm que trabalhar lá no fundo mesmo, sabe? É muito mais fácil a gente pensar num espírito que auxilia trabalho simples. Então, uma pessoa tá triste ou terminou o relacionamento, chamou a sua pombogira, que a sua pombogira vai dar um tchan ali nela e ela vai melhorar. Não, mas, pô, um parente seu desencarnou tirando a própria vida, então fazendo mal ao seu próprio corpo. E aí, dessa mesma forma, esse parente, né, ele tá ali no Vale dos Suicidas, ou então tá em alguma condição de looping, de não sair daquela realidade onde ele tirou a própria vida. Então, dessa mesma forma, alguém tem que ir lá falar com ele, mas ali não é um ambiente muito agradável de se estar. Ali circunda uma força, circunda uma energia muito densa, muito forte. Então, só alguém que está muito preparado para entrar dentro de um ambiente como esse e resgatar um espírito como esse. Não é qualquer um que entra dentro de uma sala onde tem uma pessoa que tirou a própria vida. Então, se tivesse alguém pendurado no ventilador, quem seria capaz de entrar aqui, tirar, desatar os nós que essa pessoa, né, atou sobre si mesma, tirar essa pessoa de cima do ventilador, acolher o corpo dela, enfim, quem seria capaz? Eu jamais faria isso. Eu não tenho condição de fazer isso, né? Tenho uma atuação diferente, né? Consigo fazer primeiro socorro, sou treinado para isso, enfim, mas desta forma não. Tal como os espíritos lá no plano espiritual. Tem espíritos que são treinados para lidar com diversos tipos de situação, como, por exemplo, tirar alguém da sarjeta. E aí é aí que vem, né, a área de atuação desse malandro que veio trabalhar comigo. Que eu não entendi o porquê que ele tinha essas reações, até ele se empoderar, até ele se entender como
alguém, né, junto de outros espíritos, junto de uma linha, né, de outros espíritos que vem, deixa aqui no chão, que vem a nos acolher, a nos ajudar, a prestar um serviço de caridade das suas capacidades, com as suas capacidades, baseado nas suas experiências. Então, o que eu queria dizer para vocês hoje é que, da mesma forma que nós aqui em vida temos nossas experiências de vida, os espíritos lá desencarnados também têm as suas experiências de vida. E assim, cada experiência de vida deles soma-se às nossas experiências. Isso é o significado da sua própria ancestralidade, de cultuar a sua própria ancestralidade. De ouvir a história do seu passado e entender como ela é impactante no seu presente, né? E decorrência no seu futuro, ok? Junto a isso, a gente tem que terminar o que a gente começou lá na aula passada. Junto a essas explicações, a gente tem que terminar o que a gente começou lá na aula passada, que é entender o que são essas forças da natureza, que a gente classifica algumas como masculina, algumas como feminina, dentro das culturas dos povos africanos, trazendo por uma leitura dos povos africanos, mas leitura essa que a gente também poderia fazer de qualquer outro povo. Mas a gente se baseia na leitura que os povos africanos fizeram por dois motivos. O primeiro deles porque a origem da humanidade foi em África, ou seja, os povos que de lá nasceram são os povos primordiais de toda a existência do nosso planeta. Os indivíduos humanos mais vinculados à origem da nossa espécie humana vieram, né, desta região. Então começaram a povoar outras regiões partindo dessa. Então é um ancestral mais antigo que nós temos, de uma forma científica a falar. Mas também as culturas africanas tiveram um forte impacto no desenvolvimento dessa cosmovisão onde a gente cultua exatamente a criação. Então eles desde sempre, nas suas tribos, nos seus ambientes ali, ambientes civilizacionais próprios deles, eles tinham essa propriedade de culto e essa propriedade de acreditar e cultuar nessas forças que estavam no seu ambiente. Então, por uma valorização a isso, a gente também utiliza isso como ferramenta de observar o nosso. Mas eu posso falar, por exemplo, Kayá, quando eu quero falar sobre o oceano, sobre a força do oceano, ou eu posso falar Iemanjá ou Iemanjá para falar sobre a mesma força, enfim, ou eu posso só falar sobre o mar. Posso dar só uma aula para vocês sobre a força da natureza que o mar é e trazer todos os simbolismos e os sentimentos que o mar tem, sem colocar um nome de uma nação, de um povo, enfim. Mas eu gosto de explicar junto ao que eu aprendi, que é no culto de nações, no culto da nossa ancestralidade. Então, eu não narro mar, porque eu gosto de honrar a minha ancestralidade que cultuava Banto, que cultuava Yorubá, que cultuava os povos originários indígenas do Brasil e também um pouco dos povos originários dos povos que vieram da Europa, né? Que nós não chamamos de povos originários, né? Não eram de origem daqui, os povos que vieram de Europa no período da escravidão para colonizar o nosso país. Dessa mesma forma, faltou os positivos, né? As forças da natureza no positivo, tá? No positivo não, perdão, no feminino. Então, as forças da natureza no feminino são essas, listadas aqui. Lembram que tinham alguns nomes que estavam aqui no cantinho na aula passada, que eram alguns nomes que não tinham a tradução para outro povo? Não tinha uma associação dessa força da natureza para outro povo? Já não tem mais aqui. Então, não precisa dela mais, tá? A gente vai começar a entender, né, sobre quem são essas forças que agora vibram no feminino com Nanã. Nanã, conta-se o Itan dela que ela é a mais velha. Então, ela classifica a própria ancestralidade. Se ela é a força primordial mais velha, a Nanã, aquela mais velha mesmo, a vovó, né? Ela traz esse arquétipo, esse simbolismo. O ato de saudação dela é Saluba. E Saluba é algo que realmente a classifica, né?
Quando a gente vai observar o ato de algo decantar, ou seja, ela se absorver, enfim, a gente consegue ver que é muito lento onde ela se purifica. E Nanã trabalha dessa forma, com este arquétipo. Junto também de Zumba, dentro da cultura Bantu, que veio de Angola, Nanã Buruque, que é o nome completo de Nanã, Nanã Buruque, que é um orixá, é uma força da natureza chamada Zumba, que é essa força ancestral, essa força do mais velho, enfim. Eu não explico tudo porque vocês, se interessando por algo que vocês já estão vendo aqui, começam a estudar por conta própria também. Mas enfim, né? Seria muito extenso eu explicar as forças da natureza, sendo que vocês podem ter contato com elas. E essa é a minha intenção, de vocês cultuarem de forma viva. Né? Então, quer saber o que é Zumba? Vá num manguezal, sabe? Lá a água é saluba, lá a água se decanta. Então, a força que você sentir lá, o axé que você sentir lá é o axé de Zumba, é o axé de Nanã, a mais velha, né, dos manguezais, enfim. É o ponto de força dela. Quando eu terminar de explicar sobre as forças da natureza, vocês vão receber um arquivo contendo todas elas, os seus pontos de força, enfim, para vocês terem algo mais próximos a vocês. Como eu não terminei ainda de explicar, termina na aula de hoje, ainda não enviei. Zumba. Vocês já ouviram algo familiar a Zumba? Que zumbaria é essa? Ou então, Zumba, que zumba, orumba. Tem várias cantigas que falam o nome de Zumba. E Zumba vem com muita alegria, vem com muita festa. Então, tentem lembrar desses nomes que vocês estão vendo, principalmente em Bantu, que vocês já ouviram eles várias vezes, mas vocês só não assimilam. Como, por exemplo, a nossa próxima, que é Oxum, tá? É a dona das águas que não são salgadas. Esse é o nome dela. Assim a gente sugere que sejam águas doces, né? Então vai para Mãe das Águas Doces, mas em sua tradução é a Mãe das Águas Não Salgadas. Enfim, Oxum, Mãe das Águas Doces, também conhecida como Dandalunda. Então a gente tem aquela música Dandalunda na Umbanda com que? Dandalunda na Umbanda com que? Enfim, tem várias músicas que falam o nome de inquices e a gente nem sabe. Mas enfim, Dandalunda, Oxum, águas não salgadas, águas doces, então tudo que é fonte mineral, fonte de rio, fonte, né, de riacho, cachoeira, é de Oxum, é da Oxum. Então esse arquétipo aqui de Oxum, ele é muito forte, tá? Muito forte mesmo. A gente tem agora outras duas orixás que sincretizam, né, que se vinculam a apenas um inquice. E isso é o que eu vou explicar para vocês quando a gente fala sobre qualidades, tá bom? A gente carrega um nome dentro, principalmente do candomblé, que é o de qualidade. E vou explicar para vocês assim que eu explicar quem são esses orixás. Obá é uma orixá guerreira, enfim. Esqueci de mostrar para vocês a Oxum, né? Então, mais uma vez, se quiserem pausar, ler historinha, enfim. Falando historinha, mas não de forma diminutiva, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é que eu não creio nesses contos, nesses itãs. Então, pode parecer que é de forma negativa, mas não é. Tem muito respeito. Essa aqui é Obá. Obá é uma guerreira. Dentro do secretismo, por exemplo, de uma umbanda chamada Umbanda Sagrada, cultua-se Obá, se vinculando a ela aos elementos de Mãe Terra. Então, vincula-se a Obá muito às forças de Mãe Terra. Então, o grande planeta Terra, a grande mãe, a Gaia, em alguns outros vocabulários. Mas assim a gente entende, né, Obá como sendo essa força. Uma força guerreira, uma força feminina também, enfim. Muito interessante esse orixá.
como também é muito interessante um outro orixá chamado Yansan, ok? Yansan é o orixá das tempestades, o orixá dos ventos, dos caminhos, das direções, das rotas, das instruções. Então é uma orixá muito famosa também, que as duas são conhecidas dentro do culto de Candomblé de Angola, no culto Bantu, como Matamba. Então sempre que vocês ouvirem falar do nome de Matamba, tá falando sobre Yansan, tá falando sobre Obá, isso sobre outras forças. Como assim? Como eu disse para vocês, essas aqui são forças femininas, agora as que eu estou narrando para vocês. Já as forças da natureza masculina são aquelas na aula passada. Porém, eu disse para vocês que se vocês forem à floresta procurar Mutacalambu, como é o nome de Oxóssi dentro do Banto, forem procurar sentir Mutacalambu, que é a floresta, e não sentirem uma força masculina, feminina, é porque essas forças, elas sim são identificadas com o masculino e com o feminino, porém existem várias ramificações. Quando eu estava no meu processo de iniciação no Candomblé, quando isso foi explicado para mim, é como se Oxum é a cachoeira, é o orixá que representa a cachoeira, como a Dandalunda. Porém, da cachoeira saem umas fagulhas de água. E essas fagulhas de água passam pelos ventos e são guiadas como uma neblina, como uma névoa. Essa névoa de água, que também é, né, esse vapor, enfim, que sai da cachoeira, também é uma força da natureza. Faz parte da cachoeira, mas já não mais está com a cachoeira. Então, ela também é Dandalunda. Só que a Dandalunda é enxergada, vista de uma outra forma, ok? É mais comum da gente associar quando a gente vai lá para Oxalá. Existem 3 releituras de Oxalá. Oxalá velhinho, assim, e Oxalá novo. A gente chama Oxalá novo de Oxaguian, que é como se fosse o Oxalá guerreiro. E a gente chama o Oxalá velhinho, aqui tá como o nome de Oxalá mesmo, mas é porque a gente chama ele de Oxalufã, que também, né, tem seu nome. Se eu não me engano, né, eu não sou muito bom em Yorubá, mas se eu não me engano é como se fosse o Oxalá mais velho mesmo, Oxalá ancestral. Enfim, Oxalufã. Ambos são Oxalá. O santo da minha cabeça, onde eu fui iniciado, é Oxaguian. Mas eu não louvo a Oxaguian, eu não tenho, né, o simbolismo de Oxaguian como culto, porque ambos fazem parte de Oxalá. Então eu saudo a Oxalá. Então todos nós temos uma ramificação, que é uma qualidade dessa força da natureza, porque essa força da natureza não é ela apenas como o seu estado ali padrão. Ela se modifica, ela se sente de várias formas. Então, para entender isso, a gente chama dentro do culto de Candomblé de qualidades. Yansan e Obá são Matamba, só que em qualidades diferentes. Existe uma versão de Matamba que é Obá e uma versão de Matamba que é Yansan. Deu para entender essa questão de qualidade? Ela é muito importante porque quando a gente entende esse aspecto de qualidade, a gente para de ver algo como é e só. Então a gente para de olhar para o mar e falar, o mar é só o mar. Não, o mar é o mar, mas também é o aspecto dele se encontrando com a água doce, ali no período de restinga, enfim, do manguezal. Então é uma fusão. Quando eu estou ali no manguezal, onde é o encontro da água doce com a água salgada, é Dandalunda, é Oxum ou é Kaiá, Iemanjá? Qual dos dois? É Oxum ou é Iemanjá que está ali? É uma força da natureza única que se cria, que talvez pode ser parte de Iemanjá, talvez pode ser parte de Oxum, mas que é ali
que se cria essa força única, ok? Que a gente vê isso claro no manguezal, a gente vê isso claro em Nanã, Zumba. Então uma nova força da natureza ali presente. Que também se cria vida, enfim. Junto a essa força da natureza, outras forças da natureza começam a se adentrar. Existe uma vegetação clássica do mar. Quando a gente está perto ali da areia, existe uma vegetação, existe um mutacalambô, existe um oxóssi ali próximo ao mar. Então é uma qualidade de oxóssi diferente, que se aproxima muito a Iemanjá. Então a gente tem todas essas forças, mas a gente tem interligações delas. Elas não são únicas. O mar não é só o mar. Quando ele se junta com a água doce, que vem lá da fonte, lá de cima da montanha. Então a gente começa a ver todo esse ecossistema, esse bioma, todas essas forças da natureza agindo de uma forma mista, em conjunta. Então a gente para de ter aquele pensamento totalmente absolutista de eu cultuo a floresta é quem me conecta. Não é só a floresta. Existe também floresta no manguezal. Existe também floresta lá no norte do país, lá na Caatinga, né? No ambiente mais árido. Então, qual é a força da natureza que te chama, que te faz vida? Como eu expliquei para vocês, existem a força da natureza, né, de Oxóssi, que é Mutacalambô, que é a floresta mesmo, mas tem o pastoreio, que é Kabila, que é chamado de Kabila. Então, qual é o Oxóssi que te rege? É o da floresta, o da fonte de conhecimento esgotável, da ancestralidade, ou é o do cuidado com o seu rebanho, do tutoreio, enfim, da instrução que vem com Kabila? É Muta ou Kabila? Entende como ambos são Oxóssi? Ambos são esse orixá, mas eles são forças da natureza distintas que a gente vê como qualidade. Também é um ensinamento muito importante para se ter, que você para de olhar para as coisas de uma forma absoluta. Elas não são absolutas, elas se mutam, elas se modificam. Como eu disse para vocês, existem 4 forças que são fogo, água, terra e ar. Essas 4, elas se fundem, elas se juntam, elas, né, entram em contato uma com a outra e entram em reações. E essas 4 forças, fogo, água, terra e ar, elas são isso. O que não? A água, sendo Oxum, sendo Nanã, só que a mesma forma, Iemanjá, aqui no finalzão. O que não é a água saluba do que a água misturada com muita terra, com lama. O que não é a água do mar misturado com muito sal, muito mineral. Ou então as ondas, que não é o efeito do vento direcionando a água. Então todos esses elementos, todos esses 4 elementos se fundem, se juntam, e a gente entende as forças da natureza como essa mistura de todos eles. E a gente se entende como eles também. Então é a gente passando a vê-los como algo complexo, é que a gente se entende como algo complexo. Quem me rege é Oxalá. Na minha nação a gente chama ele de Lemba. A minha qualidade de Oxalá é Cassuté. Oxalá, quando a gente vai ver aqui, vou ler o comecinho porque eu sei que vai falar sobre isso. Oxalá, esse senhor aí, parecendo um velhinho cansado, é Oxalá. Ele anda sempre vestido de branco para simbolizar seu nome, que significa o Senhor dos Panos Brancos. E às vezes também é chamado de Oxalufã, né? Como sendo mais velho. Ele sabe das coisas da vida, da morte, e por isso é respeitado por todos os orixás. Ele é o deus da criação que moldou os seres humanos com barro de Nanã. Oxalá carrega em sua mão o apachorô, um cajado que se apoia com uma bengala. Enfim, a gente vai ver que Oxalá veste branco porque simboliza a paz, a tranquilidade, a calmaria. Só que a minha qualidade de Oxalá
não é a desse velhinho. É muito mais voltada a Oxaguian, que carrega espada, que carrega escudo, que carrega pilão, que carrega armadura, capacete, que são ferramentas. E ferramentas, como a gente já estudou na aula passada, é Inkosi. Ferramenta é Ogum. Ogum é as ferramentas para a gente conseguir, né, abrir os nossos caminhos, ter o que a gente precisa, matar os nossos inimigos, que no caso é o dragão, o simbolismo do Ogum, como São Jorge, matador de dragão. Enfim, esse Oxalá aqui, ele não é calminho, ele não é da paz. A minha qualidade, Kassuté, ele vem com uma dualidade clara. Ou eu trago sabedoria, e assim as pessoas, né, com as minhas indagações, com os meus, né, as minhas dúvidas e interrogações criam sabedoria, ou cria-se confusão. Quando eu faço uma indagação para vocês, ou eu vou abrir um aspecto de sabedoria, onde vocês vão começar a pensar sobre esse tema e tentar entendê-lo, ou vocês vão ficar confusos e criar conflito. Esse é o meu equilíbrio. Essa é a minha forma de se entender. É a minha forma de ter paz. De conseguir paz. E aí vem Iemanjá, que na nossa nação a gente chama de Kayá, trazer o equilíbrio para isso. Que é o sentimentalismo, que é a geração, a criação de coisas maiores do que só ficar fazendo perguntas. Então, Iemanjá vem para me trazer esse equilíbrio. Também na minha cabeça, minha mãe vem para me trazer esse equilíbrio. Eu entendo Kassuté, que é uma força, uma qualidade de Oxalá, como sendo algo, um aspecto meu, um aspecto da minha vida, que eu realmente, depois que entendi, olha, eu sou isso aqui, eu consegui utilizar isso muito mais para trazer sabedoria do que anteriormente, que trazia só confusão. Então, depois do meu processo de iniciação, a sabedoria começou a ficar mais clara. Antes, não. Porque antes eu não sabia disso tudo que eu sei hoje. Não sabia me entender dessa forma e muito menos que eu podia usar o mar para me equilibrar, para me aterrar, para fazer eu voltar para os meus princípios. Tá? Enfim, qualidades explicadas, a gente vai para o próximo, que é Euá. Euá vem como uma dualidade de um masculino, que é aquela serpente, chamada de Oxumaré na cultura Yorubá, mas na cultura Bantu a gente chama essa serpente de Angorô. Na cultura... cheio de coisa segurando, né? Na cultura Bantu a gente chama Euá de Angolomeia. Angoromeia. Né? Quem quiser ler também, tá aí. Tá bom? Ela carrega esse simbolismo também da serpente, só que agora vibrando o feminino desse aspecto, né? O próximo é Logun Edé. Edé é caçador ou, né, quem caça. Já falei, não sou muito bom de Yorubá, posso estar errando os significados, mas eu acho que é Odé. Enfim, Edé é Logun. Edé é um orixá que vem de uma relação, né, um Itã, de uma relação de dois outros orixás, que é Oxum e um orixá masculino que é o Oxóssi. Oxum e Oxóssi se relacionaram, tiveram uma relação e tiveram um filho, Logun Edé. Eu acho que Edé é o nome de uma cidade, né? E Logun é guerreiro, algo assim. Enfim, Logun Edé era filho de Oxum e Oxóssi. Só que nesse Tã, nessa história, nesse conto deles, eles não podiam ficar juntos. Então, ora Logun Edé ficava com o pai Oxóssi, ora Logun Edé ficava com a mãe Oxum. E assim, ele carrega tanto o espelho de sua mãe quanto o arco e flecha de seu pai, né? Sabendo, né, se virar muito bem na mata e também no ponto de força de Oxum, né, na cachoeira, enfim, na civilidade. Esse aqui é Logun Edé. Esse aqui é Logun, tá?
Então, trazendo mais uma força elemental para vocês, né? Uma força da natureza, Logun Nedé. E já essa força é a junção de duas outras forças. Então, como você se enxerga como Logun, né? É como se fosse um pescador. Ele trabalha como um pescador, né? Você se sente como um pescador, quem está ali na mata, mas também, né? Não é caçador como o pai, mas, né? Sabe sobreviver nesse espaço. Enfim, carrega o arco e flecha e o espelho de sua mãe. Muito, muito bonita a história de Logun. Super recomendo vocês a estudarem, observarem a história de Logun. Por último, muito conhecida aqui no Brasil, Iemanjá, tá? Também chamada de Iemanjá, enfim. Ela, na nossa nação, ela é chamada de Kayá, minha mãe de cabeça, tá bom? Quem faz dualidade com Oxalá na minha cabeça. Regente dos meus caminhos, junto com Ogum, é Iemanjá, tá bom? Na minha cidade, na cidade onde eu moro, tem uma estátua de Iemanjá, próxima ao mar, muito grandona, muito bonita. E ainda bem que é uma Iemanjá assim, preta, né? Porque junto à cultura brasileira de modificar elementos, existem muitas Iemanjás que são brancas, tá? Mas Iemanjá é preta como todos os seus ancestrais, ou quem veio de África. Dessa forma, quem quiser ler a história dela também e entender muito mais como é esse ponto de força, super recomendo vocês a irem esse ponto de força. Tá? Assim a gente encerra o conhecimento sobre essas forças na natureza que trabalham, né, no feminino, tá bom? Como eu disse para vocês, estudem essas forças, sentiram a vontade de entender quem são algum desses agentes, podem pesquisar tanto em Bantu ou em Yorubá, que vocês vão achar não só os itãs, as histórias desses orixás, ou desses, né, inquices, mas vocês vão entender como senti-lo. Vai estar disponível para vocês um PDF mostrando todos os pontos de força dessas forças. Então, Oxum, cachoeira, Iemanjá, mar, Xangô, pedreira, enfim, Oxalá, nos pastos brancos, né, verdejantes, sobre a luz do sol, enfim, cada um dos pontos de força onde vocês podem sentir essa presença natural de uma forma maior, vocês vão entender lá. Ok, a aula de hoje eu queria terminar, né, de explicar sobre esses pontos de força, essa primeiro desenvolvimento e entendimento sobre esses elementos naturais, também trazer, né, para vocês um pouco mais essas explicações sobre como a gente cultua essas nossas forças ancestrais, tá? Como eu já falei para vocês algumas vezes, essas forças elas estão conosco devido à nossa ancestralidade ou então devido a, como eu falei com vocês, né, a abertura do nosso campo, e elas vibram de uma forma parecida conosco. E assim a gente consegue se conectar a essas forças, né, de uma forma maior. E aí que vou começar a fazer algumas indagações para vocês, para a gente gerar um conteúdo final, um desenvolvimento final sobre esse outro aspecto que eu queria comentar com vocês na aula de hoje, né? Esses dois assuntos. Estava falando sobre ele primeiro, mas queria terminar sobre essas coisas, né? Sobre os orixás, os inquices, essas forças da natureza, para que eu mande o documento para vocês e vocês estudam e saiam para a rua para descobrir. Então, façam uma caminhada, façam uma trilha na mata, tenham um contato com uma fonte natural, uma cachoeira, ou um manguezal, ou então qualquer ponto de força que vocês estiverem próximos da casa de vocês, tá? Busquem esse conhecimento, busquem sentir esses pontos de força, porque esses pontos de força são naturais. Então você, para senti-lo, para viver, para estar com ele, você precisa de ir para o natural, ok? A gente consegue também, né, trazendo esses elementos naturais para dentro da nossa casa, com pedras, com plantas, enfim. Mas é bem importante também a gente ir lá para fora, sair dessa nossa zona de conforto, desse nosso ambiente, né? E também fazer essas descobertas lá fora. Mas tá, eu tenho falado muito que essas entidades que trabalham conosco, esses espíritos, esses eguns, eles são
ancestrais. Mas o que é ser um ancestral? Não significa que ele tenha feito parte da sua família. Ser um ancestral não significa que ele tenha um contato íntimo apenas com você. Ser um ancestral não significa que você, quando recebê-lo, vai ser um parente seu que já morreu. Não significa nada disso. O culto à ancestralidade brasileira, como é chamado o culto de Umbanda, é um culto a honrar a todos que já estiveram aqui presentes, né? Junto a nós e junto aos que estiveram, né, antes de nós. Dessa forma, a gente honrando essas almas, a gente consegue entendê-las, respeitá-las e aprender com elas. Então, muito melhor do que hoje eu fazer uma imersão para dentro de uma tribo indígena, ou então eu ir visitar de uma forma inconveniente uma família ribeirinha, eu ter contato com um espírito que já foi um originário, e não ir para uma tribo qualquer e começar a desrespeitar por curiosidade, por um sentimento fútil e não de honra aos ancestrais mesmo. Ou então, né, invadir o ambiente familiar de uma família que sobrevive, por exemplo, de ser ribeirinho, de ser ali, ter esse contato com o rio ao seu lado e fazer isso como de uma forma divertida, por curiosidade. E sim, a honra ao seu ancestral é entender que essas pessoas, essas famílias, essas vidas, elas vivem desse jeito e aprenderam muito com esses modos de vida, diferentes do meu, por exemplo. Então, com esses espíritos, eu consigo aprender conhecimentos que eu não tive contato, que eu nunca terei contato se eu não me aproximar desse ambiente. Só que o que eu vejo hoje é que muitas pessoas se aproximam desse ambiente de uma forma totalmente indisciplinada, ou então para um turismo recreativo. Então, é visto famílias exercendo da sua forma natural de existir como sendo um entretenimento. Então, isso não é honrar, isso não é você fazer uma visita respeitosa e tentar entender quais eram os costumes, enfim. Isso não é. Então, muito mais fácil, né, do que você ir para o ambiente do outro é você se entender junto ao seu próprio ambiente. Né? Aqui, dentro da sua casa, dentro do seu quarto, ali, você consegue conversar com esses ancestrais, você consegue ter contato com essas entidades e entender como que elas podem te ajudar, como que elas vão ajudar ali o seu ambiente familiar, a sua casa, a sua família. Então, dessa mesma forma como, né, esse malandro que ainda não me deu nome me ajuda a relembrar o período que eu tive na fossa, na lama, e fiz muita besteira, quando ele vem e quando ele assim carrega o seu chapéu sujo, chapéu lenhado, e assim ele faz seus trabalhos lá no astral para resgatar essas pessoas que estão lá. Eu aqui também entendo, né, e agora reconheço o trabalho dele e também posso fazer isso quando eu ver alguém nessa situação e tentar ajudar a fazer melhor. Ou então, em inúmeros outros casos e situações que esses espíritos eles vão te mostrar pontos de vista ou então questões práticas mesmo de como viver, como estar dentro do ambiente, como estar dentro do coletivo de uma forma muito mais saudável. A gente pensa, né, eu vou me conectar com meus ancestrais porque eles vão poder me ajudar a ficar rico, ou então, sei lá, ter saúde, falar coisas, né, que eles sabem lá do astral e que eu não faço ideia, uma doença que eu tenha. E, infelizmente, não é esse o caminho. Não é com esse aspecto, com essa curiosidade que a gente recorre aos nossos ancestrais. Infelizmente, as pessoas que recorrem aos ancestrais para terem, né, para sugarem deles e não cultuarem com eles, infelizmente tendem a cultuar espíritos que não querem realmente entregar o que oferecem. Então, quando você parte de um culto a essas entidades com interesses apenas seus, interesses apenas de vaidade, de
de estar com o melhor e não ajudar a trazer o melhor para o outro também, você atrai espíritos que também querem a mesma coisa. Pela lei da ressonância, pela lei do semelhante, quando eu quero alguma coisa só para mim, eu vou atrair pessoas que só querem a coisa para ela. Só que, infelizmente, a gente não é os mais inteligentes assim. Muita gente mais inteligente já passou por aqui e tá lá do outro lado. E quando ela vê alguém reverberando esse sentimento de eu quero ter muito dinheiro, eu quero tudo, eu quero ter uma casa nova, um carro novo, e não ligando, não dando a mínima para o outro que precisa e não quer, ele precisa de algo muito menos, esse espírito que é muito mais inteligente que a gente se aproxima e começa a tentar atender os nossos desejos para que nós confiemos neles. Então, da mesma forma que a gente parte para dentro de um relacionamento com um pensamento cego, você também cultuar um ancestral, um espírito, uma entidade com pensamentos cegos apenas para você e não para um coletivo e não para algo maior, você vai ser passado a perna. Você vai atrair um espírito, um egum, que quer a mesma coisa que você. E ele tem mecanismos para conseguir isso para ele. Mecanismos que são muito mais inteligentes do que os seus. Então, se vai ser com, eu te dou um pouquinho até você confiar em mim, depois eu te arranco tudo, vai ser isso que ele vai fazer. Se for, eu faço alguma manifestação bizarra aqui, eu faço essa planta mexer. Me escuta, eu tô aqui. Confia em mim. Aí eu, espírito que se apresentou, me dê dinheiro, me dê riqueza. Vou te dar sim. Se for por isso, ele vai se apresentar desse jeito, você vai acreditar e ele vai te enganar desse jeito. Então, um medo muito grande que as pessoas têm quando elas vão cultuar a sua própria espiritualidade ali, no seu conforto, no seu ambiente, é de serem enganadas. Só que, infelizmente, algo que eu digo para todas elas é que, você vai ser enganado por qualquer um que tente te enganar. Então não tenha perto de você pessoas que vão tentar te enganar ou que têm a índole de te enganar. E como que a gente tem pessoas que não querem te enganar? Tendo pessoas que são sinceras a coisas que vão além de você. Então que não se resume apenas a você. Que sim, se resume a algo maior, a um objetivo maior, porque aí abrange, sabe? Aí tira você do centro das atenções. Isso é que é preciso. Porque quando você não está no centro das atenções, você ganha com o coletivo ganhando. E não com algo único a você, que também pode ser apenas arrancado de você. Então, um espírito conseguir enganar você, dizendo, olha, eu vou te dar riqueza, vou te dar prosperidade, vou te dar poder, é muito diferente de um espírito conseguindo enganar um coletivo, falando, olha, eu vou semear prosperidade para todos vocês, eu vou semear... Tem muito mais gente conversando com essa galera, para essa galera começar a apontar o dedo para esse espírito e falar, ei, você não vai fazer nada disso não. Como é que você vai fazer isso? Quais são as suas ferramentas para conseguir fazer isso? Aí é complicado. Então, essa relação que você tem que ter com essa ancestralidade é totalmente honesta e sincera, tal como você começa um novo relacionamento. Então, quando, aparece um espírito para mim, como apareceu esse malandro, agindo de uma forma completamente estranha, eu não dei bebida para ele, eu não dei fumo para ele, eu não dei nenhum elemento para ele, eu ouvi o que ele tinha para falar. E ele falava nada com nada. Um outro espírito começou a ajudá-lo. E hoje, com muita cautela e muita responsabilidade, eu escuto alguns pedidos que ele tem para mim, porque sei que ele também está me ajudando com certas coisas. Só que junto a isso, eu peço que ele ajude também outras pessoas, para que ele ajudando as outras pessoas, as outras vejam e pensem, olha, não fez nada para mim não, foi papo furado, ou realmente, caramba, fez mesmo, esse malandro aí,
conseguiu. Então, esse é um culto respeitoso. Você não reconhece um primo distante e ele chega pra você e fala assim: ô, você é meu primo, né? Então, me dá 5.000 reais aí que eu te pago amanhã. Quem entrega? Ele é seu ancestral, ele é seu primo, ele é sua família. Mas você vai dar dinheiro pra ele sem saber quem é essa pessoa? Só porque ele tem uma conexão com você de certa forma? Então não é porque um espírito está vindo a você que você deve fornecer algo a ele. Não. Tenha cautela. Tenha um relacionamento com essa entidade. Escute as coisas que ela quer e não obedeça como um servo, e sim forneça como um amigo. E se ela te enganar, se por algum acaso eu fiz isso aqui tudo à toa e, pô, esse espírito aqui vacilar comigo, fizer algo ruim pra mim, fizer eu perder dinheiro, ou enfim, né, um espírito da malandragem. Um dia chega na minha intuição: pô, Rafael, faz uma apostinha que, véi, essa aí tu ganha. Aí eu, caraca, véi, fazer uma aposta? Pô, mas eu nem gosto de fazer esse negócio. Ah, não, vai lá, fala, ó, joga aí, ó. Vai no bingo, vai no bingo aí, joga no bingo. Bota teu dinheiro no bingo que você vai ganhar a grana hoje. E não ganhar, tomar um estouro, e ele não tiver nenhuma grande resolução para me trazer referente a isso, um grande ensinamento para me fazer referente a isso, e sim, pô, confio em você, cara, você vacilou comigo, você não me atendeu. Vai ser a mesma coisa que uma relação humana, de pessoas a pessoas. Pô, se alguém faz isso comigo, eu acredito e boto fé, e ela vacila comigo, é isso, não quero mais ter relações com essa pessoa, vou me afastar dela, e é isso, eu vou chegar para esse espírito e falar: olha, do mesmo jeito que eu falei com vocês sobre o chapéu, olha, se não ficasse bom, olha, adorei ter a sua presença, fiz o que eu pude com você, mas infelizmente aqui eu vou agora despachar, mandar o seu chapéu, né, para um ponto de força, vou botar ele numa esquina, e você siga seus caminhos, não quero mais a sua presença na minha casa, não quero mais, eu estou determinando isso, esse espírito não vai mais estar aqui depois que eu determinar. Eu determino que você não se vincule mais a mim. Se você se aproximar, meu Exu, minha pombogira, meu caboclo, meu preto velho, pode repelir esse espírito de perto de mim. Podem me ajudar com esse trabalho, beleza? Beleza? Eu tô ficando até mal aqui, não vai embora não. Mas pode mandar ele embora, pode tirar ele de perto de mim, de perto do meu campo, não quero mais interferência desse espírito. E se tiver algum outro espírito disposto a ter caminho junto a mim, vou passar a cultuar a malandragem, cantar um pouco sobre a malandragem aqui em casa, acender uma vela de vez em quando para malandragem, enfim, para esse grupo de espíritos vinculados a essa energia, que é a energia de ser mais esperto do que quem quer te ferrar. E se um outro aparecer, um outro egum que se queira prestar esse trabalho junto comigo, aceito, estamos aqui para conversar. É isso. Um aluno meu chegou e me perguntou como que era, se ele podia fazer uma oferta para uma entidade, porque ele não sabia se ele tinha essa entidade próxima a ele. E aí eu falei: olha, qualquer grupo de espíritos que estão sendo contemplados aí, estão sendo honrados aí, é óbvio que eles estão presentes. Então, pô, se você faz uma celebração para senhoras de idade, e você divulga isso, e você, faz algo para que isso seja expresso, e como que a gente faz isso? A gente louva. Quando a gente louva aqui na materialidade, isso é reverberado lá para o plano espiritual. Então é como se eu pegasse um megafone aqui na minha janela e falasse: todas as idosas do bairro, eu vou fazer uma festa apenas para vocês. Podem vir, podem cultuar junto comigo, podem assim se sentir muito bem porque o dia é de vocês. Lindo. As idosas vão vir para cá para cultuar comigo sobre a presença delas, porque elas querem se sentir desse jeito. Me foi passado, não lembro que entidade que me passou, mas até uma oração, quando a gente para e vai orar, para cada um com sua crença, né? Eu venho de uma matriz evangélica, então quando eu vou orar a Deus, quando você se coloca em oração, espíritos vêm ao seu redor e se colocam em oração também.
porque eles querem estar nessa presença. Então eles vêm até aqui para estar dessa mesma forma, para fazer o mesmo que eu, porque eu reverbero essa força e assim eles também reverberam e a gente se conecta. Eu se conecto a eles e não me sinto mais só. Essa é a missão, esse é o propósito do culto à ancestralidade. Entender que você não é só, você nunca foi só e nunca será, porque você sempre vai carregar os seus ancestrais junto consigo e os ancestrais dos outros, de quem viveram com seus ancestrais, também vão congregar com você, porque todos nós sentimos algo parecidos uns pelos outros. Vocês podem dizer que é o amor, vocês podem dizer que, sei lá, é qualquer coisa, é um senso de civilidade ou é um senso de humanidade, da gente se reconhecer como humano. Pô, mas eu também sinto isso pelo cachorrinho, velho. E tem gente que sente isso pelo periquito, pelo papagaio, pelo jacaré, pelo tigre, pelo leopardo. Como que eu posso dizer que essa pessoa também não tem um ancestral que seja um animal? Enfim, qualquer força, qualquer forma, qualquer elemento, a alma é o que nos conecta. Nós partimos do mesmo prisma, do mesmo elemento natural, divino, que é Deus Todo-Poderoso, que abrange a todos, é o que nos conecta. Então, dessa forma, é impossível nós sermos só. E como fazemos essa relação? Rafael, eu queria muito me vincular à linha de caboclo, mas, poxa, eu não tenho nenhuma descendência, né, dos povos originários indígenas, sabe? Não tenho nada, entende? Nenhum familiar meu, e não sei se eu tenho um caboclo aqui que me atende, que, né, que esteja comigo. Para quem não está entendendo essas nomenclaturas desses grupos de espíritos, a próxima aula será sobre isso, ok? Para a gente entender sobre cada uma desses grupos de espíritos, né, e conseguir trazer eles para o seu culto próprio. Então não queria, sabe, eu queria ter esse grupo de caboclos comigo, sentir a força dos caboclos, essa sabedoria ancestral, enfim. Mas eu não tenho, sabe, não carrego isso. E eu, poxa, mas vamos lá. Você queima ervas? Aí, pô, queimo ervas em casa. Então, isso também é um culto de pagelância, né? De fazer a purificação por meio de ervas. Você faz escalda-pés, que é macerar a erva, botar água quente e mergulhar os seus pés. Aí ele, eu faço isso que meu pé incha muito. Aí eu faço assim, coloco meu pé sempre de molho. Ele fala de pé de molho, né? Coloco meu pé sempre lá de molho. Aí, mas é numas ervas? Ele eu pego um capim-cidreira, pego, né, umas ervas assim, coloco tudo lá na água, fervo. Então, isso também, né, o contato com as ervas dessa forma, de forma fervida, também é algo de pagelância, de cultura indígena. Então você tá aí, ó, seus ancestrais fazendo coisas junto com você. Aí, mas você tem plantas em casa? Ele, pô, eu sou fanático por planta. Tem planta em tudo quanto é lugar. Se eu olho para um cômodo meu e não tem planta, eu boto uma samambaiazinha ali, eu boto uma jiboia, eu boto alguma coisa ali, porque eu gosto desse verde, eu gosto desse ambiente. Porque isso que eu queria ter os caboclos aqui perto. Aí o meu irmão, você tá aí recriando todo o espaço de conforto, de, né, um ambiente sadio, que com certeza um originário, se estivesse aí, óbvio que, né, dada a mudança de espaço, de ambiente, enfim, de cultura, ele iria olhar em volta e iria, né, sentir uma presença boa como ele sente dentro do ambiente dele, onde você tem práticas muito parecidas com a dele, onde você consegue ali no meio da sua cultura individual honrar as práticas que ele faz e não tratar como sendo algo menos ou mais, e sim só como sendo algo exatamente como eles fazem, que é algo natural, é uma ritualística natural. É um senso natural, próprio deles. E você também. Você não está fazendo, esse banho aqui eu estou fazendo igual o dos caboclos. Não. Você está fazendo algo natural, seu, como são para eles. Enfim, só. Isso é você honrar a espiritualidade deles. Você acha que quando você está fazendo uma defumação, quando você está fazendo uma queimar erva, queimar planta, aí espalhando essa fumaceira toda pela sua casa, não vem nenhum ancestral indígena fazer aqui um rito, cantar aqui próximo a você e também te ajudar nessa defumação, nesse bate-folha, nesses feitiços, nessas magias com planta,
aqui dentro da tua casa. Ele, pô, nunca senti, nunca imaginei isso. Aí eu, agora sim, tá? Agora imagine. Porque se você tá honrando essa ancestralidade vai vir aqui ser honrada. Vai vir aqui reconhecer o que você tá fazendo por ela. Aí ele, mas eu queria ter uma imagem. Lindo! Firme isso nessa imagem, nesse originário. É lindo, faça isso. Não de adorar essa imagem como sendo uma divindade, não se colocar nesse ponto de vista que a gente já explicou, né? Não colocar outros deuses diante de Deus, enfim. Mas sim para trazer essa força, esse axé para dentro dessa imagem, para que, sabe, para você olhar para lá e falar, porra, aí, vem como eu, vem de carne, vem de sangue, vem para batalhar junto comigo, eu tenho muito a aprender com eles. Que força maravilhosa que é sentir esse povo originário aqui comigo. E assim ele começou o culto próprio dele, começou a fazer as coisas dele, serviu chá para a imagem, porque eu não faço ideia, mas ele sentiu essa vontade, serviu um chá, não lembro chá de quê, né? Enfim, eu não costumo beber muito chá, então não conheço. Mas agora ele está lá com o culto dele, vivendo, muito tranquilo. E tendo a relação de confiança, de doar e receber. Não de acreditar que aquele espírito é um ser divino. Não tem nada, ninguém é divino. Ninguém é santo, ninguém é místico, ninguém é nada. Nem quem está encarnado e nem quem já morreu. Não carregue esses elementos divinos para um desencarnado. Não carregue. Vá para os elementos naturais, para as fontes naturais. Essa sim é o divino. Porque ele não tem como fazer nada com você que não seja a forma natural dele. Mas você ir para um espírito, um ancestral seu, e acreditar que ele é um divino, não. Isso não é honrar. Você não está honrando ninguém, adorando como uma divindade aquele seu ancestral. Ele em vida, se fizessem isso com ele com certeza seria uma pessoa muito pior do que se só o tratassem de forma normal. Mesma coisa como fazem comigo, com meus trabalhos particulares, etc. Eu não tenho magia nenhuma, eu não faço nada, eu sou um instrumento. Cigana é quem faz. Mas ela faz o quê? Algo real. Ela vai lá, examina o campo da pessoa, entende a história dela e bota ali no oráculo para me mostrar. Não é magia, não é... Não, ela faz algo real mesmo. Que dá para entender o que ela faz. Eu não consigo fazer. Eu teria que estar do lado dessa pessoinha para sentir o campo dela e migrar para o campo do cara. Não, a cigana tá lá no astral já. Ela consegue fazer isso mais rápido. Mas é isso. Tá? O que eu queria falar para vocês também, para concluir essa questão sobre as entidades, antes da gente ir para propriamente dito falar sobre essas intituladas linhas de trabalho desses espíritos, é isso. Da mesma forma que eu estou tendo muito respeito em não oferecer álcool para esse espírito, porque eu sei que ele vem da sarjeta. Eu sei que ele caiu de lá de algum jeito. E eu sinto que ele não está pronto ainda para usar um elemento mágico como a cachaça, como o álcool, ou como o fumo. Eu sei que isso agora vai mais prejudicar ele do que ajudar. Ele me mostrou o quê? Um ponto de força melhor é um chapéu. É meu chapéu, que mesmo sujo ainda permanece na minha cabeça. É isso, ó. Mesmo sujo ainda permanece aqui comigo. Ainda tá aqui comigo. Eu vou tirar isso aqui. Então, assim, é isso, ele preferiu isso aqui. E, pô, graças a Deus que ele me pediu isso. Se ele tivesse pedido coisas diferentes, eu começaria a suspeitar. Então, crie a relação com esses espíritos, esses ancestrais com vocês, da mesma forma que você criaria com alguém que está dentro do ambiente da tua casa, porque ele vai estar dentro da sua casa. Se uma visita tua te pede uma cachaça quando chega, que isso? Reavalia. Mas eu, quando entrei na casa de amigo meu, a primeira coisa que eu falei foi, pô, tem como servir aquela cachaça? Por que que eu pedi?
Porque esse meu amigo já tinha me falado que o pai dele tinha uma cachaça muito gostosa, que deixava a boca toda dormente e formigando, e eu queria provar. Só que não é qualquer um que entra na tua casa e te pede uma cachaça. Então qual que é o por trás desse espírito que é gente como a gente, só não tá em carne, tá te pedindo o que pede? Se fosse eu chegando na porta da tua casa, batendo lá, você nem me conhece, te pedindo um copo de cachaça, tu vai me servir? Te pedindo um pito, tu vai me servir? Um fumo? Reavalie essas questões. Negar? Não. Muita gente me daria um cigarro se eu pedisse. Pela forma que eu me apresento, enfim. Muita gente me daria. Mesmo eu não sendo fumante, muita gente me daria. E tudo bem, me daria, eu fumaria, pô, obrigadão. Tava precisando de um cigarro. E a entidade tava precisando de um cigarro e é isso. Ela seguiu. Ela usou esse elemento para alguma coisa. Mas tenha uma relação com esses espíritos da mesma forma, de confiança, da mesma forma com o encarnado. Tá? Porque ele é gente como a gente. E o que as pessoas esquecem é que ancestral, é que espírito são seres divinos. E assim, quando se ferram, como se ferram com os encarnados, nossa, confiei e era um obsessor, ou confiei e era um espírito maligno, um espírito ruim. Não, meu irmão. Confiou porque tu foi bobo. Entendeu? Porque tu faria exatamente a mesma coisa com o encarnado. Então não bota a culpa no espírito, não. Que ele só foi uma pessoa de passar a perna. Quem tem que aprender é você. A ter responsabilidade pelas relações que você faz com as pessoas à sua volta. Sendo encarnado ou sendo desencarnada. Então, Rafael, como eu posso cultuar essa espiritualidade de uma forma mais respeitosa na minha casa? Eu não sei. Eu não sei se você, quando fica com a pessoa pela primeira vez, se você só dá um beijo, se você anda de mão dada, ou se vocês têm relação sexual. Eu não faço ideia. Qual que é o nível de particularidade que você tem com as pessoas que você, né, é seu convívio. Então, da mesma forma, eu não faço ideia de como você vai tratar à primeira vista com um espírito chegar até você e se aproximar de você. Mas tente fazer tudo da forma mais calma possível, porque ninguém tem pressa. Nada vai acontecer se não for feito na hora. Não aqui, nem do outro lado. Não vai. Não vai. Se você não der um impito para a entidade quando ela pedir, ela não vai ficar revoltada e vai incorporar em você e vai quebrar tua casa. Não, não vai. Ela, tá bom, não tem como me oferecer? Tá bom, beleza, obrigado. Sai voando. Tem como não entregar um cigarro lá? Ali, ó, pô, coloca um cigarro ali na frente da porta da tua casa pra mim. Acende ele, dá umas 3 bafuradas pra fora e coloca ele lá, me oferece esse cigarro que eu tô precisando. Pô, pra quê? Pra que você vai usar esse cigarro? Não, vou dar uma limpada ali na frente do ambiente da sua casa que lá tá muito sujo. Aí eu tô precisando dessa força do cigarro para queimar, para, né, tirar essa energia do tabaco, né, e transferir para impulsionar essa energia ruim para longe. Lindo. Pô, me deu uma justificativa. Ok, tá ótimo. Não vou ficar dando coisa para os outros, não dou dinheiro para ninguém de graça, sem a pessoa me falar o porquê. A não ser que eu confie muito nela. Mas confiança também se traz, também se quebra. Tenha a mesma relação com o ancestral vivo que você tem com o seu morto. Ok? Eles são completamente iguais. Eu os trato com muito respeito, como eu também respeito a quem está à minha volta. Quem me pede dinheiro, eu pergunto por quê, aonde vai usar. Eu não dou. Eu pergunto por quê. A pessoa me explicou, falou comigo, não, vou comprar fralda para o meu bebê. Toma, boto na mão dele o dinheiro. Se ele vai fazer isso mesmo ou não, pô, quem mentiu foi ele. Quem está no erro foi ele. Eu não me queimo com isso. Eu não tô no erro. Eu tô sendo sincero. Eu determinei todo o meu amor ali pro que foi pedido para mim. Se um espírito mente para você, te engana, e você ali com amor oferece e entrega a ele, também não recorre a erro. Não recorre. Não dessa forma. Mas há de outros espíritos que são próximos a você de te alertar também. Tu não anda só. Então que te mostrem um caminho certo. Ou que te preparem para o que vai vir de ensinamento com você acreditando em quem não deve.
que muita coisa a gente precisa de passar também. Então tenham todos esses respeitos, tenham todos esses ensinamentos e entendimentos antes da nossa próxima aula. Internalizem isso. A relação que você tem com o seu ancestral vivo é a mesma que você tem com o morto. A relação que você tem introdutória de desenvolvimento de uma relação com o vivo é a mesma que você vai ter com o morto. Não é especial, não é diferente. As intuições que vão vir, os pedidos que vão vir, é igual o que o de qualquer um podia vir te pedir. Só vão ser elementos diferentes. Ninguém vem e te pede uma cachaça, um pito do nada, mas eles utilizam desses elementos. Ok. Ou então um ramo de arruda. Ninguém vai chegar pra você e vai pedir, pô, você pode me dar um ramo de arruda? Eu tô precisando de fazer um bate-folha lá na tua casa para tirar a energia ruim. Ninguém vai te pedir isso. Mas te pedem teu celular para fazer uma ligação no meio da rua. E tu empresta? Perguntam as horas para você no meio da rua. Tu pega o celular para olhar? Examina a pessoa. Vê qual é a índole dela, vê quais são as intenções dela, entra no campo dela, sente o que ela está sentindo. A mesma coisa faça com o espírito. Ok? Crie essa relação, essa mesma relação, porque não é uma relação diferente. Não dá pra gente endeusar ninguém na terra e ninguém no céu, ok? Nem espírito e nem gente encarnada, ok? Isso era muito necessário de ser dito hoje, porque a próxima aula vai ser explicação sobre esses grupos de espíritos. Então, para eu não explicar sobre o grupo de espíritos de caboclo e ter aluno fazendo, né, coisas, comprando coisas, e mesmo que eu fale que você pode fazer, que você faz o que você quiser da sua vida, e entenda, né, lide com as consequências que vierem disso. Vou te dar toda a instrução, mas lide. Vocês precisam de entender isso antes de se relacionarem com qualquer um. Entenda que eles podem te trair, que eles podem te enganar. E ninguém sai para conhecer alguém com medo. Ai, nossa, mas eu acho que essa pessoa vai me enganar, essa pessoa vai me trair, então nem vou falar com ela. Como você vai arranjar alguém desse jeito? Como você vai ter amigos desse jeito? Como você vai construir uma relação desse jeito? Não, é tudo com calma, com tranquilidade, aos poucos. Me mostrou um chapéu na rua, falei, vou pegar. Ouvi um monte da minha mulher falando que eu estava trazendo lixo para casa, respeitei, ok. Tive que ouvir pela decisão que eu tomei de você, tá? Mas vou conversar com minha mulher, vou falar que eu vou reformar o chapéu e vou te dar um voto de confiança. Deu. O que ele me instruiu? Passe o café, que vai ficar um elemento mais bonito visualmente, mais aceitável pelos outros, porque eu também preciso ser aceitável pelos outros. Fiz, ficou lindo. Minha mulher gostou. Agora fica no meu altar, quietinho. Tá lindo. Dei um voto de confiança, valeu a pena. Confio um pouco mais nesse espírito. Ainda nunca dei nada pra ele. Nada. E eu já tô com ele há, sei lá, 1 ano, quase 1 ano e meio. Já incorporou em mim várias vezes, enfim. Nunca bebeu, nunca fumou. A primeira coisa que eu fiz pra ele foi esse chapéu. Tenha essa relação com o seu ancestral, ok? Uma relação respeitosa. Construa algo sólido para que seja sempre sólido, tá? Mesma coisa com qualquer encarnado. Ok, gente? A aula acabou um pouco séria. Vou dar uma descontraída. Tô brincando, gente. Mas é isso que eu tinha para falar hoje na aula de vocês, para encerrar com esses assuntos sobre pontos de força, né, naturais, sobre também esses contatos com os ancestrais, esse entendimento todo mundo já entendeu, todo mundo já se ligou. Pelo que eu estou recebendo de feedback de, então eu posso cultuar dessa forma, então eu posso ter tal coisa, todo mundo já entendeu. O que é um ancestral, o que é o culto ancestral, o que são essas forças elementares que estão regendo a tudo, a todos nós. Na próxima aula, a gente vai começar a falar como essas forças elementais da natureza atuam dentro desses espíritos, nessas forças desses espíritos, e como esses espíritos se congregam no que a gente chama de linhas de trabalho. Tá bom, gente? Aula um pouco mais extensa. Expliquei muito conteúdo assim. Hoje não teve muita gracinha, não teve muita coisa engraçada, porque o assunto é tenso mesmo. Porque é literalmente você falando pra alguém como é que você vai se relacionar com essa pessoa que você acabou de conhecer. Eu não sei como o outro se relaciona. Eu sei como eu me relaciono. Eu sou bastante chato. Sabe, pra eu confiar em alguém, poxa, eu tenho, sei lá, uns 3 amigos. Amigos. Entende?
Então, por que será? Eu tenho um monte de colega, um monte de pessoas que eu amo, que eu faria de tudo, mas amigo, que eu entrego assim, ó, a chave da minha casinha, olha, pô, pode ir pra lá, ficar lá se te acontecer alguma coisa. Enfim, minha esposa e meus filhos estão lá, confio, né? Tenho 3 amigos que, né, devoto tudo de mim pra eles. Poxa, de todas as pessoas que eu já conheci na vida. Então, tenha uma relação duradoura e construa algo com esses ancestrais que estão próximos a você também, tá? É como a gente fecha a aula de hoje. A aula de hoje foi mais extensa do que a maioria das outras, mas vou incorporar agora aqui, ó. Tô brincando, gente. Não vou incorporar nada, chega. Acabou, tá? Não tem mais nada pra falar. Acabou!